gente, então hoje, dia 25 de agosto, essa aqui é a aula de genética do horário da manhã, e nós vamos falar sobre os conceitos básicos de genética, tá? Então, assim, são aqueles conceitos fundamentais, o mínimo necessário para as próximas aulas vocês terem, né, o entendimento dos conceitos, dos conteúdos. É claro que quem já estudou genética no ensino médio, já provavelmente já conhece todo esse conteúdo, mas a gente tem que partir do pressuposto que muitos de vocês não conhecem, não estudaram genética, porque é o que acontece, tá? Muitos alunos não estudaram genética no ensino médio, porque ela faz parte das aulas de biologia, e nem todo mundo teve esse conteúdo, né, dentro da biologia, ou alguns nem estudaram biologia direito, dependendo do curso que fez, se fez um curso técnico, sem ser da área da saúde, às vezes eles não colocam esse conteúdo de biologia, ok? Então, gente, a genética, ela, se a gente for pensar assim no conceito, o que é genética? É o estudo dos genes, né, a grosso modo. Mas não é só isso, né? Dentro da genética, a gente tem hoje um mundo de coisas acontecendo, né? Desde transgênicos, vacinas, muita coisa, né, está acontecendo dentro da genética, principalmente testes genéticos. A gente hoje tem o conhecimento de vários genes que podem favorecer determinados aspectos nossos, que podem indicar alguma doença futura, que a gente pode até prevenir através de alimentação, por exemplo. Então, a genética hoje ela é um mundo de coisas. Então, é importante que vocês tenham esse entendimento do básico de genética, para que no futuro vocês possam até, de repente, trabalhar com alguma coisa relacionada a isso. É claro que é uma matéria básica de primeiro período, tá? Então, o que a gente vê realmente é bem básico, mas é o necessário, tá? É o que vai abrir as portas para vocês no futuro, se vocês quiserem até se especializar, tá? Dentro da área da genética, em algo específico na carreira de vocês, tá bom? Mas então, a genética, ela estuda então os genes, a sua parte química, o seu comportamento, tudo relacionado a eles. Então, nosso material genético, o que que é? O que que a gente chama assim? O que que é o meu material genético? Os meus genes, isso é feito de quê? Isso fica onde, tá? Então, vamos olhar essa figura aqui. Espero que vocês estejam vendo direitinho. Nós temos aqui uma célula, tá? Só um esqueminha de uma célula, a mais simples possível, ó, membrana, citoplasma e o núcleo. Então, o material genético, ele fica aqui dentro do núcleo da célula, tá? O material genético é o DNA, é o ácido desoxirribonucleico, é uma molécula bem longa, bem complexa, que a gente vai estudar mais à frente, a gente vai ter aula só para ver essa química do DNA, do RNA também, que é importante para o funcionamento de tudo isso, tá? Como que no final das contas ele acaba produzindo as proteínas do nosso corpo, tá? A gente vai ter uma aula só para estudar isso daqui. Então, o DNA, que é o nosso material genético, ele fica sempre dentro lá do núcleo das células. Aqui está mostrando só o núcleo de uma célula e o material genético aqui, tá? Então, ele está aqui todo, né, misturado aqui, tem proteínas misturadas aqui também. Então, esse material genético que está lá dentro do núcleo da célula, que a gente não consegue ver individualmente, tá? Ele está todo misturado aqui com proteínas, a gente chama tudo isso de cromatina. Então, a cromatina é essa mistura de DNA e mais as proteínas que estão aqui, meio a meio, tá? É metade do que está aqui dentro é DNA, a outra metade é proteína. Então, a gente vai chamar isso tudo de cromatina. Esse croma aqui vem de cromo, que é cor, porque a gente teve que colocar um corante aqui para poder visualizar isso. Se a gente pega uma célula nossa, por exemplo, uma célula da mucosa oral, e coloca lá numa lâmina no microscópio, a gente não vai ver nada, vai ver assim uma sombrinha, um fantasminha, tá?
porque a gente precisa colocar corantes para conseguir enxergar direito as estruturas celulares. E o DNA é uma delas. Se a gente não colocar um corante, a gente não vê, tá? Não consegue enxergar esse DNA. Então, existem corantes próprios, específicos, para a gente conseguir enxergar a cromatina, né, ou o DNA. E mais à frente a gente vai ver que o DNA ele se enrola, ele se novela, né, em alguns momentos da vida da célula, né, para fazer a divisão celular, e aí a gente consegue enxergar como cromossomos, tá, corpos corados. É o mesmo sentido. O DNA está todo compactado, eu só vou conseguir enxergar se eu colocar um corante também. Então, eu só chamo de cromossomo quando eu consigo enxergá-lo aqui dentro do núcleo da célula. Por enquanto, eu não estou enxergando cromossomo nenhum. Então, eu chamo isso de cromatina. Então, o DNA, ele é uma chamada dupla hélice, né? Uma fita dupla que contém bases nitrogenadas numa ordem, numa sequência específica que vai ser, então, a informação genética. A informação genética, gente, é o que diz para a célula como fabricar todas as proteínas que ela precisa. Então, o nosso material genético nada mais é do que receitas, tá? São receitas que o nosso corpo tem para fabricar todas as nossas proteínas. Proteína é feita de aminoácido. Esses aminoácidos vêm da nossa alimentação. Então, a gente precisa lá de uma alimentação completa, né, balanceada, contendo proteínas de bom valor, né, de alto valor biológico. Depois vocês vão entender o que é isso, né, proteínas de alto valor biológico, são aquelas que contêm todos os aminoácidos e na proporção correta, tá? Então, existem proteínas que têm todos os aminoácidos que a gente precisa e já numa proporção. Alguns a gente precisa mais, outros a gente precisa menos, então tem algumas proteínas que já são completas nesse sentido. Outras a gente precisa, né, prestar um pouco mais de atenção, porque falta, às vezes, um aminoácido ou outro, tá? Mas, enfim, esses aminoácidos, quando entram no nosso organismo, vão servir para várias coisas. Inclusive, né, a maior parte deles para a construção das nossas próprias proteínas. Então, eu preciso desses aminoácidos e preciso de uma receita que me diga como formar cada proteína. Qual é a ordem dos aminoácidos nessa proteína? Então, a proteína é como se fosse um cordão de pérolas, assim, cada pérola sendo um aminoácido. Lá no material genético, eu tenho a instrução de como colocar cada aminoácido na ordem correta para formar essas proteínas. Então, mais à frente a gente vai ver como é que isso é feito e que a gente depende da ordem das bases nitrogenadas aqui na molécula de DNA. Se vocês olharem aqui para esse cantinho, onde tem essa figura da dupla hélice mostrando aqui dentro, ó, as bases nitrogenadas, tem bases nas duas fitas, elas se combinam, ó, A com T e C com G, né, adenina com timina e citosina com guanina. A gente vai ver que essa ordem é específica para cada gene, e essa ordem das bases nitrogenadas vai dizer a ordem dos aminoácidos na proteína, tá? Então, essa é uma aula bem já para V2, tá? Não vai ser agora para o iniciozinho, não, tá bom? Aqui só para mostrar que existe tanto núcleo e DNA nas células vegetais, tá? Essa partezinha, essa figura menor aqui, quadradinha, está mostrando células vegetais e o núcleo bem redondo, bem corado, né, dentro dessas células. Já o tecido animal, né, que é esse conjunto de células de animal, já é mais complicado, já é mais complexo. As células vegetais, elas são melhor visualizadas, a gente consegue vê-las melhor. Já a célula animal, ela é menor, tá? E a gente tem tecidos, né, muito intrincados. Aqui a gente está vendo muitas células, né, formando um tecido, mas dá para ver, ó, umas bolinhas mais escuras, principalmente aqui nessa extremidade, ó. Cada bolinha dessa aqui mais escura é o núcleo de uma célula, ou seja, eu tenho aqui uma célula e o núcleo dela, tá? Então, aqui, ó, vários núcleos, são várias células aqui, ó, mesma coisa aqui, ó, várias células
formando, né, essa superfície aqui. Então, todas as nossas células vão apresentar o seu núcleo com a totalidade do nosso material genético, tá? Mas como assim a nossa totalidade? A gente vai ver que nós temos muitas células diferentes. É célula da pele, é célula do fígado, neurônios, né, células do cérebro, são todas células diferentes, mas todas elas contêm o mesmo material genético. Tá? São 46 cromossomos, não sei se vocês lembram disso, lá do ensino médio. Nós, seres humanos, temos o nosso material genético dividido em 46 partes, são 46 cromossomos. Esses cromossomos são moléculas de DNA, enrolado com proteínas. Então, nós temos 46 moléculas de DNA dentro do núcleo de cada uma das nossas células, tá? E esses 46 cromossomos vieram do nosso pai e da nossa mãe, metade de cada um. Tá? Então, são 23 cromossomos de origem paterna e 23 cromossomos de origem materna. E eles, então, se juntam no momento da fecundação e a gente tem, então, nossa primeira célula formada, chamada de célula ovo ou zigoto, que contém já os 46 cromossomos. E aí essa célula, ela vai se dividindo, né, num processo que a gente chama de mitose, que a gente vai estudar depois, e por mitoses e mitoses sucessivas, a gente vai ter os trilhões de células que um adulto tem. Tudo cópia da mesma célula. Então, assim, apesar das nossas células serem diferentes, né, de acordo com o órgão, com o tecido, com a parte do corpo, todas elas contêm o mesmo material genético, todas elas contêm os 46 cromossomos, tá? Só que cada uma só usa aquilo que lhe convém, aquilo que é necessário à sua função. Então, as células da pele usam os genes que ela necessita para a sua função, que é uma função bem mais simples. As células da pele, elas estão ali mais para uma questão de proteção. Então, elas usam os genes que elas vão precisar para ter a sua estrutura e o seu metabolismo e a sua função, tá? Mesma coisa uma célula do fígado. O fígado é um órgão muito importante dentro do metabolismo. Então, ele exerce muitas funções. E a gente vai ter, então, um processo muito mais intenso de síntese de proteínas, proteínas diferentes. O fígado produz a maior parte das proteínas que vão para a corrente sanguínea, que estão no sangue. Então, o fígado, ele vai usar uma gama muito diferente de DNA, né, de genes, para poder fabricar todas essas proteínas diferentes, tá? Então, não esqueçam disso. Todas as nossas células têm todo o nosso material genético, tá? Todos os 46 cromossomos. Mas cada uma só usa os genes necessários às suas atividades, necessários às suas funções. Então, como é que esse material genético chegou para a gente? Tá? Como é que eu recebi ali metade dos cromossomos do meu pai e a outra metade da minha mãe? Nós temos, em termos de conteúdo de material genético, dois tipos celulares. Nós temos as células somáticas, soma significa corpo, tá? Então, as células somáticas são as células que formam todo o nosso corpo, formam o corpo de cada um de nós. Essas células contêm os 23 pares de cromossomos. Elas já são fruto dessa junção do material genético que nós herdamos do pai e da mãe. Então, elas possuem dois conjuntos de cromossomos, um herdado do pai e o outro herdado da mãe. Elas são chamadas de diploides. Di significa dois, tá? Então, elas têm dois conjuntos de cromossomos. E existem os gametas. Gametas são células especializadas na reprodução. São essas células que carregam os cromossomos do pai e da mãe para gerar, então, o filho. Então, essas células não podem ter os 46 cromossomos, elas só podem conter a metade desse material genético. Então, os gametas são formados especialmente
para a reprodução. Então, no momento da formação dos gametas, existe um tipo especial de divisão celular que faz com que eles tenham apenas a metade dos cromossomos, apenas 23, tá? Então, eles são chamados, por causa disso, de haploides. Eles têm aquele conjunto básico de cromossomos dos seres humanos, tá? Então, quando eu falar de células haploides, eu estou me referindo às células que só têm um cromossomo de cada tipo. Eu não tenho repetição de cromossomos. Ela só tem os 23 e são todos diferentes um do outro, tá? Enquanto que nas células somáticas, nós temos eles aos pares. Eu tenho pares de cromossomos. Um que veio do pai e o outro que veio da mãe. Eles são iguais, têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, os mesmos genes, tá? Na mesma ordem, na mesma posição. O que, que muda é a informaçãozinha, tá? Ah, um tem o gene para olho azul, de repente o outro tem o gene para olho castanho, que seja, tá? Então, o que muda são os genes, tá? Mas o resto é todo igual, tá? Esses cromossomos que formam os pares, que são chamados de homólogos, eles são iguais, são idênticos, aquele que veio do pai e o que veio da mãe, tá? Mas no gameta, a gente só tem um de cada. Então, é feita uma divisão celular especializada, que é a meiose, para que se gerem os gametas dessa forma. A gente vai estudar isso numa aula mais à frente também, tá? Então, aqui só para ilustrar, isso aqui é um óvulo, tá? Aqui embaixo esse roxo é um óvulo, e aqui do lado temos alguns espermatozoides em azul, tá? Estão vendo que eles têm uma parte onde fica o material genético, né, que é a cabeça do espermatozoide, e um longo flagelo aqui que é para sua movimentação. Então, assim, dentro da biologia, a gente considera o indivíduo através do seu tipo de gameta que ele produz. Então, o indivíduo é feminino se ele produz um gameta que não é móvel, tá? Ele vai ser considerado masculino se o seu gameta ele é móvel, tá? É um conceito interessante dentro da biologia. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu sou bióloga, tá? Então, assim, biologia é minha paixão, né? Então, eu faço há muitos anos, né? Desde muito novinha que eu resolvi, né? Que eu ia estudar biologia, que eu queria estudar genética, né? Então, assim, hoje eu cumpro o meu prometido, aquilo que eu me prometi, né? Ainda no início da juventude, digamos assim, tá? E sou nutricionista também, tá? Me formei agora, no final do ano passado, em nutrição. Então, eu sou bióloga e nutricionista. Estou dando aula para vocês, né? De coisas que eu amo, coisas que eu acho muito interessante. Seguindo, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu falei para vocês que o nosso material genético é o DNA e que às vezes ele se apresenta como um cromossomo. Então, aqui está mostrando a dupla hélice do DNA enrolada em algumas proteínas. Isso aqui laranja, que parece uma bola de basquete, é um conjunto de proteínas que está em íntimo contato com esse DNA, são as histonas. Então, o nosso material genético ele é muito fino e muito longo, são as maiores moléculas que nós temos no nosso corpo. Então, ele precisa de uma organização, ele está organizado dentro do núcleo da célula. A primeira organização que a gente tem é da dupla hélice, tá? Como vocês estão vendo aqui, mas depois ele se enrola formando esses grupos aqui, com essas estonas, são 8 estonas que eu tenho aqui nessa bolota laranja aqui, e o DNA dá 2 voltinhas e mais um pouquinho aqui. Tá? Então, são 2 voltinhas em torno desse conjunto de estonas. E isso tudo é chamado de nucleossomo. Tá? Então, o nucleossomo, ou nucleossoma, é toda essa estrutura do DNA e mais essas estonas. E isso forma uma espiral. Tá? Isso vem enrolado formando uma espiral que a gente chama de fibra de cromatina ou solenoide, tá? Alguns livros chamam de solenoide também. E ainda ele se enrola mais um pouco, tem uma série de alças, tá? E ele pode formar novas espirais até
até se condensar dessa forma aqui. Como a gente está enxergando aqui embaixo, essa estrutura é um cromossomo totalmente condensado, a gente só consegue ver isso durante um momento da divisão celular, tá? Que a gente chama de metáfase. Durante a metáfase é quando o cromossomo está mais condensado, é quando a gente consegue vê-lo desse jeitinho que ele está aqui. Aqui ele está duplicado, na verdade aqui eu tenho duas moléculas de DNA, porque a célula ela vai se dividir, então ela precisa ter material genético suficiente para as duas células filhas. Então, aqui a gente está vendo uma molécula de DNA e aqui eu estou vendo outra. Elas estão unidas por essa partezinha aqui chamada de centrômero. Então, a gente vai ter também uma aula mais à frente só para ver essa estrutura dos cromossomos, estudar o seu comportamento durante a divisão celular. Vamos estudar as anomalias cromossômicas, como a síndrome de Down, como que ela acontece, né, qual é o erro cromossômico que está envolvido ali. Então, a gente vai ter uma aula só para ver cromossomos, uma aula só para falar de anomalias cromossômicas, isso mais para frente, tá? Então, sempre que formos estudar cromossomos, a gente vai ver o cromossomo desse jeito que está aqui, condensado dessa forma. Então, eu queria mostrar para vocês agora todos os tipos de cromossomos humanos, tá? Só enfatizando uma coisa, a nossa genética, ela é genética humana, tá? Apesar da gente ver exemplos e ver casos de repente, em animais, em vegetais também, tá? De vez em quando a gente vê, de repente, DNA de alguma bactéria, por alguma coisa específica, mas a nossa genética, ela é restritamente humana. A gente estuda tudo relacionado à genética de seres humanos. Então, eu queria mostrar agora aqui para vocês os tipos de cromossomos humanos. São 24 tipos de cromossomos humanos. Aí, agora, alguns alunos dão aquele tilt no cérebro. Ué, mas não são 23 cromossomos diferentes que vêm do pai e que vêm da mãe? Sim, mas existem 24 tipos diferentes de cromossomos. O pai e a mãe só nos dão 23, mas existem 24 tipos. Então, como é que se dá como é que acontece isso? Vamos olhar essas imagens aqui, são desenhos representando os cromossomos, com o seu formato já condensado. Então, eles foram capturados durante a divisão celular no seu momento de maior condensação. Então, eles têm esses formatos aqui que vocês estão vendo, essas listras mais claras e mais escuras que aparecem no processo de coloração. Então, eles têm tamanhos diferentes, eles têm formatos diferentes, estão vendo aqui a posição do centrômero? Não é igual em todos eles. Alguns apresentam satélites, que são essas bolinhas que vocês estão vendo aqui na extremidade superior, como esses aqui. Então, cada um pode ser reconhecido pelas suas características, pela sua estrutura, tá? Então, nós temos aqui um cromossomo grandão, chamado, né, de número 1, eles são numerados, ele é o maior cromossomo de todos, tem o centrômero aqui no meio, e tem as listras dessa forma que a gente está vendo aqui. Então, é possível reconhecê-lo, né, e separá-lo dos demais. Assim como o número 2, o número 3, cada um vai ser reconhecido, tá? E aí nós chegamos aos cromossomos sexuais, que são o X e o Y. Então, desde o primeiro cromossomo até o 22º, nós temos cromossomos que são iguais em homens e mulheres, tá? Não há diferença nesses cromossomos, eles formam um par idêntico, tá? Em homens e mulheres. Mas o X e o Y não, existe diferença. Então, as mulheres apresentam 2 cromossomos X e os homens apresentam um X e um Y. A gente vai estudar mais à frente a determinação do sexo e vamos ver que aqui no Y existem genes que direcionam a formação do embrião para o sexo masculino. Então, existem genes específicos aqui, em especial um gene chamado de SRY, que ele direciona a formação de testículos, etc., e com isso você tem a produção de testosterona e a formação do embrião para o sexo masculino, ok?
Então, nós temos aqui no cromossomo Y a determinação do sexo masculino. E o cromossomo X não é que ele determine o sexo feminino, não é isso não, tá? É a ausência ou presença do Y que faz a determinação do sexo. Então, quando a gente, por exemplo, analisa o cariótipo de uma pessoa, ou seja, quando eu analiso o conjunto de cromossomos de um indivíduo, eu vou determinar o sexo cromossômico dela pela presença ou ausência do Y. Então, eu analisei lá, né, vem os cromossomos aos pares, e quando chegou no par sexual, apareceu lá um X e um Y. Então, o sexo cromossômico daquela célula, pelo menos, é masculino. E quando não aparece o Y, é determinado, então, o sexo feminino para aquela célula ou para aquele indivíduo. Não é porque tem 2 cromossomos X. Nem todas as mulheres têm 2 cromossomos X. Existem anomalias cromossômicas onde o número de cromossomos pode vir errado. Então, tem homens que têm um X e 2Y, tem mulheres que só têm um X, tem mulheres que são 2X, que é o considerado normal, tem mulheres que apresentam 3X, tem homens que têm um Y e 2X. Então, não é exatamente o número de cromossomos sexuais que vai fazer essa determinação, tá? É a presença ou ausência do Y. Tem Y, sexo masculino. Não tem Y, sexo feminino. Então, a gente, quando formos estudar os cromossomos, vamos ter uma parte da aula para falar mais especificamente sobre isso, tá? Então, para frisar bem para vocês, ó, cada cromossomo é formado por uma única molécula de DNA associada a proteínas, principalmente que proteínas as histonas, são essas proteínas que estão aqui em íntimo contato com o DNA, que dão essa primeira organização da molécula. Então, eu falei para vocês agora há pouco sobre o cariótipo, né, que a gente faz estudo do cariótipo do indivíduo quando ele apresenta alguma suspeita de anomalia cromossômica. Então, vamos dizer assim, nasceu uma criança que tem algumas características que nos remetem à síndrome de Down. Existe uma suspeita que ela tem síndrome de Down. Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico de forma correta? Como é que a gente vai determinar se ela tem ou não síndrome de Down? É através do exame do cariótipo, tá? Então, esse exame, ele necessita de células, é feita uma coleta de células, pode ser feita através do sangue, tá? Você coleta o sangue da pessoa, você faz uma separação ali dos glóbulos brancos. Por que tem que ser no glóbulo branco? Porque as hemácias não têm núcleo, elas não têm DNA. Hemácias maduras, elas servem apenas para carregar oxigênio, então elas eliminaram algumas de suas organelas, inclusive o núcleo, tá? Então eu não consigo fazer exame de DNA, exame de cariótipo usando hemácias, eu tenho que usar os glóbulos brancos, tá? Então, através desses glóbulos brancos separados no laboratório, eles são estimulados a se reproduzirem, tá? Eles são estimulados a fazerem divisão celular, eu vou ter muitas células ali. Em momento de divisão, eu uso alguns produtos químicos para paralisar esse processo de divisão no momento que eu quero, que é esse momento da metáfase, né? Esse momento onde os cromossomos estão mais condensados, e com isso eu posso, através de um microscópio, fazer a análise desse material. Tenho que usar um corante, né, como a gente já viu, então, através de uma lâmina no microscópio, eu vou conseguir analisar esses conjuntos de cromossomos de várias células, tá? Eu tenho que avaliar várias células, eu não posso dar um diagnóstico baseado em uma única célula que eu vi, eu tenho que fazer análise de muitas células numa lâmina do mesmo indivíduo para poder chegar ao diagnóstico correto, tá? Porque mais à frente a gente vai ver que tem indivíduos que têm células com cariótipos diferentes, tá? Eles são mosaicos ou quimeras, como a gente vai ver isso mais à frente. Então, vocês estão vendo aqui os cromossomos organizados aos pares, aqui o par de cromossomos número 1. Mas por que eles não estão iguaizinhos aqui? Porque aqui, isso aqui é uma figura feita a partir de cromossomos reais.
que estão lá numa lâmina, e do jeito que eles ficaram lá, às vezes ele fica meio torto, às vezes ele fica, né, não fica muito certinho, então é do jeito que ele parou ali na lâmina. Então, aqui a gente tem que separar, encontrar os pares e colocá-los juntinhos aqui. No sistema tradicional, isso é feito através de uma foto, tá? O microscópio, ele tem uma câmera acoplada e você escolhe ali, depois de fazer a análise, você escolhe uma célula que esteja com os cromossomos de melhor aspecto, onde eu não tenha sobreposição, estejam todos, né, bem visíveis, e você tira uma foto. Aí dessa foto é que você vai reconhecer e recortar todos os cromossomos e montar essa figura aqui, que é chamada de cariograma, tá? Então, o cariograma é essa imagem onde eu tenho todos os cromossomos organizados aos pares, do maior para o menor. Então, começando aqui do número 1, ele é o maior de todos, aí vem o número 2, que é menor um pouquinho, o número 3, e assim sucessivamente, tá? Então, o cromossomo 1, 2 e 3, eles formam esse grupo aqui, que é o grupo A. Aí temos o grupo B, com 4 e 5. O grupo C, que é grande, ó, vai do 6 ao 12. Temos o grupo D, que tem o 13, o 14 e o 15. Nota que eles foram mais ou menos agrupados, não só pelo tamanho, mas pela semelhança, tá? 1, 2 e 3 são bem parecidos um com o outro, 4 e 5 são parecidos entre si. Todo esse grupo C são bem parecidos, tá? 13, 14 e 15 a mesma coisa, são semelhantes. 16, 17 e 18 formam o grupo E. 19 e 20, o grupo F. Temos o grupo G, que tem os menores de todos, ó, 21 e 22. Aqui em destaque, né, o cromossomo 21, que é o que está implicado na síndrome de Down, tá? Então, a síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. Ao invés de ter 2, que é o normal, o indivíduo apresenta 3 cromossomos 21. Ele tem um excesso de cromossomo 21, que a gente chama de trissomia. Ele tem 3 cromossomos 21. E aqui depois, destacado, a gente coloca o par de cromossomos sexuais. No caso, aqui é um cariótipo que feminino, por causa da presença dos 2 cromossomos X, tá? Então, é através do exame do cariótipo que a gente consegue analisar os cromossomos e diagnosticar problemas, tanto do número de cromossomos, que é o meu caso da síndrome de Down e outras, como problemas na estrutura. Às vezes a gente tem um cromossomo quebrado, que falta uma parte, ou 2 cromossomos quebraram e um se juntou com o outro, a gente tem ali um grande cromossomo anormal, né, diferente. Então, tudo isso pode ser analisado nesse exame, não só o número errado, mas como também o formato, a estrutura deles pode estar comprometida. Então, aqui a definição de cromossomos homólogos, né, que eu falei lá no iniciozinho, que a gente recebe um cromossomo do pai e outro da mãe, mas que eles são iguais, tá? Que eles formam o par de cromossomos homólogos. Então, tem aqui uma definição bem explicada, tá? Cromossomos homólogos são aqueles que formam um par. Um é herdado do pai e o outro vem da mãe. Possuem os mesmos genes, na mesma ordem e posição. Mas os alelos podem ser diferentes. Então, guarda esse alelo aí que a gente já vai explicar, tá? Eu só quero deixar aqui claro isso, que par de homólogos, ele é igual. Em homens e mulheres, em todos os seres humanos, todo mundo tem que ter, por exemplo, esse aqui é o par 11. Todo mundo tem que ter esse par 11 do mesmo jeito, com o mesmo formato, os mesmos genes, tudo igualzinho, tá? Aqui está mostrando o par 17. Mesma coisa, todos nós, seres humanos, temos que ter esse par de cromossomos 17 com esse mesmo tamanho, esse mesmo formato, esses mesmos genes. Isso tem que ser tudo igual, tá? A única coisa que pode ser diferente é o que a gente chama de alelos, tá? São as formas alternativas do mesmo gene. Alelos, gente, são. A gente usa no dia a dia como se fosse sinônimo de gene, tá? É como mais ou menos assim, alelo e gene é quase a mesma coisa, tá? Então, o que é um gene? É porção do material genético que guarda a informação necessária para a célula fabricar uma proteína específica. Então, nós estamos definindo um gene
como uma unidade de informação, como fosse uma informação necessária para a célula fabricar uma proteína. Então, para cada proteína que eu tenho que fabricar no meu corpo, eu tenho um gene que diz para minha célula como fabricar essa proteína. Então, isso é uma forma de definir o gene, tá? Então, para cada gene, eu tenho uma proteína sendo formada. Claro que isso é uma ultra simplificação, tá? A gente vai ver mais à frente que tem genes que não formam proteínas, a função deles é outra, tá? Mas isso a gente vai ver mais à frente. Então, quando é que a gente chama de gene? Quando é que a gente chama de alelo? Vamos dar uma olhadinha nesse par de cromossomos homólogos que a gente tem aqui. Então, eles têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, são, né, par de homólogos. E aqui eu tenho, nessa posição que está destacada aqui, é onde ficam os genes para o aspecto da semente da ervilha. Tá? Ah, por que ervilha? Eu não sei se vocês já ouviram falar do Mendel. Mendel é considerado o pai da genética, porque ele descobriu os mecanismos básicos de herança, numa época onde estava todo mundo correndo atrás disso e não tinha chegado a essas informações ainda. Então, Mendel, através das suas pesquisas, ele fez cruzamento com ervilhas, utilizando 7 características diferentes dessas ervilhas e por várias gerações, e ele chegou a algumas conclusões importantes, tá, que foram a base da genética. Claro que ele não descobriu tudo, né, mas dentro daquele universo limitado que ele estudou ali das ervilhas, ele chegou a conceitos extremamente importantes que a gente está estudando na aula de hoje, tá? Então, por exemplo, foi Mendel que descobriu que a gente tem 2 genes para cada coisa. Nessa época, não se sabiam o que eram genes, não se sabia o que era cromossomo, não existia genética, não existia nada disso, tá? Nós temos aqui os genes alelos, que estão no par de cromossomos homólogos, na mesma posição, tá? Se eles não estiverem na mesma posição, eles não são alelos. Ah, um gene está aqui, tem outro gene aqui embaixo. Esquece, isso não é gene alelo, a não ser que esse cromossomo tenha algum defeito, tá? Então, os genes alelos, eles têm a mesma posição, que a gente chama de locus, tá? Locus, tá aqui em vermelho, ó, locus, é a posição ocupada por esses alelos lá nos cromossomos homólogos, tá? Então, chamamos de alelos os genes que ocupam o mesmo locus nos cromossomos homólogos. Então, eles podem representar também formas alternativas do mesmo gene, como nesse exemplo aqui, ó, alelo para semente lisa, alelo para semente rugosa. Ou seja, ou a semente é lisa ou ela é rugosa, ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas ela herdou um gene para ser lisa e herdou um gene para ser rugosa. Esses genes ocupam o mesmo locus nesse par de homólogos. Então, eles são formas alternativas do mesmo gene. Eles dão formas alternativas da mesma característica. No caso aqui, o aspecto da semente. Quando a gente passa, então, para seres humanos, um exemplo ultra simplificado, né? Cor do olho. Ah, tem o gene do olho castanho e o gene do olho azul. Eles são genes alelos, tá? Eles ocupam o mesmo locus cromossômico. Mas aí ou você vai ter olho azul ou você vai ter olho castanho, né? Não dá para ter os dois. Apesar de que tem gente que tem, né, essa heterocromia, né? Cores diferentes dos olhos, mas isso não é normal, tá? Isso foi fruto de alguma coisa que não saiu como o script, tá? Depois a gente comenta mais sobre isso. Então, vocês entenderam bem essa questão dos alelos, tá? Se alguém ficou com dúvida em alelo, deixa lá no chat que na próxima vez que eu interromper aqui, eu vou dar uma lidinha lá, tá? Os alelos, eles são representados por letras, tá? Mais à frente, a gente vai ver uma parte de testes genéticos, bem mais para frente, aí vocês vão ver que a nomenclatura dos genes, ela é bem complicada. São conjuntos de letras e números, R, S, 7, 8, 9, enfim.
tem uma série de letras e números para representar os genes. A gente tem alguns genes que recebem nomes, né? Ou o nome da proteína que ele produz, ou o nome do pesquisador que o descobriu, o nome da cidade, da universidade onde ele foi descoberto. Então, assim, nós temos milhares de genes, são quase 30 mil genes. Então, não tem como dar nome para isso tudo, tá? Então, a maioria dos genes é nomeado dessa forma, é um conjunto de letras e números, tá? Mas para a sala de aula, para estudar isso, a gente não pode ficar com essa forma confusa, né? A gente facilita isso. Então, em sala de aula, por uma questão de didática, a gente representa os genes e os alelos usando letras mais simples. No caso aqui, azão e azinho. Muitos alunos chegam, professora, eu fiquei traumatizada com essa história de azão e azinho lá no ensino médio. Então, calma, tá? Não é para ficar traumatizado. Vamos tirar esses traumas de ensino médio, de azão e azinho, tá? Isso não é complicado, gente, isso não é difícil, tá? Basta ter um pouquinho de respirar fundo que a gente consegue entender isso. Então, vamos imaginar aqui essa nossa figura aqui, dos alelos para semente aqui. Imagina que o alelo para semente lisa eu vou chamar de azão, e o alelo para semente rugosa eu vou chamar de azinho. Eu estou apenas dando a diferença entre eles. Aí eu sei que esse aqui é o da lisa, porque eu estou chamando de azão. Esse aqui eu sei que é o da rugosa, porque eu estou chamando de azinho. Então é mais fácil. Eu sei, aquela semente ali, ela tem um genótipo azão-azão. Ah, mas o que é genótipo? É esse par de alelos que a gente tem para determinada característica, tá? Então, a gente usa essas letras para determinar os genes que o indivíduo possui, tá? Então, vamos dizer que o indivíduo, ele possui dois genes iguais, né? Dois alelos iguais para aquela característica. Ele vai ser chamado de homozigoto. Homo significa igual. Hétero significa diferente. Então, se o indivíduo herdou dois alelos iguais para aquela característica, ele é chamado de homozigoto. Se ele herdou dois alelos diferentes para aquela característica, ele é chamado de heterozigoto. Então, o homozigoto, aqui é a definição, indivíduo que possui dois alelos iguais para o mesmo gene. Então, no caso ali da ervilha, é o aspecto da semente. Se for no caso aqui do nossa cor dos olhos, é mesmo gene, tá? Então, o indivíduo, ele pode ser azão-azão, ele vai ser homozigoto, mas dominante. Por que que eu sei que é dominante? Porque existe uma regrinha de usar a letra maiúscula para o gene dominante. A gente usa a letra minúscula para o gene recessivo. Então, são todas regrinhas que a gente usa em termos didáticos para a sala de aula, tá? Então, eu sempre vou representar o gene maiúsculo, o gene dominante pela letra maiúscula e o gene recessivo pela letra minúscula, tá bom? Quando o indivíduo é heterozigoto, ele tem que ter dois alelos diferentes, tá? Por isso que ele é chamado de heterozigoto. Mas como a gente já viu, a pessoa não pode ter as duas características ao mesmo tempo. A ervilha não pode ser alta e baixa ao mesmo tempo. Não pode ser lisa e rugosa ao mesmo tempo. Então, um desses alelos acaba se manifestando, tá? Ele acaba se expressando e aparecendo no que a gente chama de fenótipo, tá? Então, nós temos o genótipo, que é esse par de alelos que a gente tem para uma determinada característica, e a gente tem o fenótipo, que é a expressão disso, tá? É a aparência, aquilo que vai ser mostrado a partir desse genótipo, tá? Então, olha só, o indivíduo heterozigoto sempre manifesta a característica dominante, tá? Isso é uma regra aqui que é bom que vocês entendam e memorizem. Se eu pego lá o indivíduo, o genótipo dele é qual? Azão e azinho. Qual a característica dele? A do azão, tá? O azão vai determinar aqui a característica que o indivíduo vai ter. Então, vai determinar o seu fenótipo, ok?
Então, homozigoto, aquele que tem os dois alelos iguais, heterozigoto possui os dois alelos diferentes, e o dominante sempre vai se expressar no heterozigoto. E aqui os conceitos de genótipo e fenótipo. Então, o que é um genótipo? Tem aqui uma definição, né, um conceito. É a constituição gênica do indivíduo. Mas o que é isso, gente? Lembra, aquele par de alelos que o indivíduo tem para uma mesma característica, tá? Não esqueçam isso. E ele é representado por letras, como a gente já viu. Então, azão, azão, o indivíduo é homozigoto para o gene, por exemplo, do olho castanho, tá? O olho castanho é uma característica dominante em seres humanos. E o olho azul é uma característica recessiva. Então, azão, azão vai ser o genótipo desse indivíduo de olho castanho. E fenótipo? Fenótipo é a manifestação visível ou mensurável, detectável de alguma forma do fenótipo. Então, atenção aqui, nem todo fenótipo é visível, tá? Então, a cor do olho, ela é visível. Ah, a forma como o lóbulo da orelha está colado no rosto, isso é visível, mas nem tudo é visível, né? O nível de determinada proteína que o meu organismo produz, isso não é visível, mas é mensurável. Eu posso fazer um exame de sangue e procurar lá na minha corrente sanguínea e vou quantificar quanto que meu organismo produz de uma enzima hepática qualquer, tá? Isso é mensurável, eu consigo medir isso. Ou pode ser detectável através de um exame de imagem, por exemplo, uma ressonância magnética ou uma tomografia, eu consigo ver determinadas coisas que não estão visíveis externamente, tá? Então, nem sempre é visível. Às vezes é um aspecto da minha fisiologia que eu posso medir de alguma forma, de uma forma indireta, eu posso fazer algum exame, eu posso, né, verificar isso de alguma forma. Mas algo que é importante aqui, só posso chamar de fenótipo se eu tiver um genótipo embasando aquilo, se ele vier a partir de um genótipo. Então, o meu olho é castanho. Mas se eu colocar lentes azuis, eu não mudei o meu fenótipo, porque uma lente azul não é geneticamente determinada. Lentes azuis são feitas lá sei lá, onde que se fazem lentes azuis. Tá? Eu apenas fui lá, comprei a lente e coloquei. Isso não é fenótipo, porque não é a partir de genes, não foi determinado geneticamente. Então, só posso chamar de fenótipo o que é determinado geneticamente. Se eu pintar o meu cabelo, isso não é fenótipo. Se eu fizer uma cirurgia plástica, isso não é fenótipo, tá? Apesar de que, né, a determinação do fenótipo inclui a influência do meio ambiente, mas é uma influência sobre os genes, sobre a forma como esses genes se manifestam. Nada disso que eu falei, pintar cabelo, usar lente de contato, fazer cirurgia plástica, etc., nada disso está mexendo com o meu material genético. Nada disso está influenciando a maneira como os meus genes se expressam, tá? Então, isso não é fenótipo, ok? Então, o fenótipo, ele se refere às características físicas, bioquímicas ou fisiológicas, desde que determinadas geneticamente. Pode sofrer influência do meio ambiente. Por exemplo, quando a gente se expõe ao sol, a gente acaba produzindo mais melanina. A produção de melanina, ela é determinada geneticamente, mas ela sofre influência da minha exposição ao sol. Então, eu vou produzir mais ou menos melanina de acordo com a minha genética e de acordo com a minha exposição ao sol, tá? A mesma coisa a cor dos olhos. A gente tem nuances na coloração dos olhos conforme a gente se expõe ao sol ou não. Não sei se vocês já repararam isso. As pessoas tendem a ficar com os olhos ligeiramente mais claros quando se expõem ao sol, tá? Você mudou a sua genética por causa disso? Não, é apenas uma questão ali momentânea de contração de alguns músculos, tá? Lá no nosso olho ele tem músculo também, a nossa íris tem musculatura. Então a gente tem uma mudança ali momentânea
tá, em algumas estruturas quando a gente se expõe ao sol. A pele, ela tem as células especializadas que vão produzir mais melanina por causa da nossa exposição ao sol. A melanina, ela é um filtro solar natural, orgânico, tá? Então, ela é feita para proteger o núcleo das células da pele contra os efeitos nocivos do ultravioleta, tá? Então, o sol, ele emite uma série de radiações, entre elas o ultravioleta, que se atingir o DNA pode danificá-lo. Então, as células da pele, né, os queratinócitos ou ceratinócitos, eles têm que receber essa melanina, que é produzida em outras células, que são os melanócitos. Então, os melanócitos produzem a melanina, transferem esses grãos de melanina para os queratinócitos, e eles se localizam na parte solar da célula, ou seja, a parte externa, que está voltada para o exterior do organismo. Para quê? Para cobrir o núcleo. Então, está aqui o núcleo da célula, os grãos de melanina se colocam por cima para evitar a exposição solar direta lá no DNA. Tá? Então, nosso corpo é todo feito de acordo para funcionar direitinho, tá? Quando dá alguma coisa errada, aí vem as doenças, vem, né, as coisas que a gente tenta evitar, né, de todas as formas, mas é tudo feito para funcionar de forma adequada. Então, o que seria o genótipo aqui? O indivíduo é azão. Isso é genótipo. O que é fenótipo? Olho castanho. Então, se eu pedir para você o fenótipo de alguma coisa, vocês vão me dar a característica. Se eu pedir o genótipo, vocês vão me dar o par de alelos. Vocês vão me dar as duas letrinhas aqui. Tá bom? Aí a gente tem um outro conceito interessante, que é o de fenocópia, tá? O que seria uma fenocópia? O feno lembra o fenótipo, e cópia, a gente está imitando alguma coisa aqui. Então, esse termo fenocópia, ele é usado quando o indivíduo apresenta uma característica que imita uma característica genética, mas nele ela não é genética. Vamos pegar o exemplo esquisito das lentes de contato azuis, né? O meu olho é castanho. Eu não tenho genes para olhos azuis. O meu genótipo é de olho castanho. Se eu coloco lentes azuis, eu posso até chamar isso de uma fenocópia, tá? Só para vocês entenderem. Posso chamar isso de uma fenocópia. Eu estou imitando um fenótipo que existe na população, mas que não é meu. Eu não tenho aquele fenótipo, porque não é determinado geneticamente. Agora, vamos trazer isso dentro, né, para a área da saúde, para o uso correto desse conceito. Tem um exemplo aqui clássico da surdez congênita. Congênito é aquilo que se desenvolve junto com a gente dentro do útero, a gente nasce com aquilo, tá? Então, nem tudo que é congênito é genético, muitas pessoas confundem, acham que congênito e genético é a mesma coisa, não é. Congênito é algo que veio do seu desenvolvimento intraútero. Pode ser provocado pelo meio ambiente. Não necessariamente tem que ser genético. Então, existe surdez congênita. São aquelas pessoas que já nascem surdas, tá? Então, a pessoa que já nasce surda, ela pode ter essa surdez como um fenótipo, ou seja, uma surdez provocada por genes, ou ela pode ser uma fenocópia, é uma surdez provocada pelo meio ambiente. Mas por que eu estou chamando de fenocópia? Porque ela imita uma surdez congênita hereditária, uma surdez que é genética. Então, toda vez que eu tiver uma característica que não é genética, mas que está imitando uma característica que é genética, que existe como genética, eu vou chamar isso de fenocópia. Então, existem crianças que nascem surdas porque houve uma infecção, por exemplo, como rubéola, durante a gestação. Então, a mãe teve rubéola durante a gestação, e isso muitas vezes afeta o desenvolvimento das estruturas responsáveis pela audição, e a criança nasce surda. Mas isso não afetou o material genético da criança. Ela não tem genes para surdez. Diferentemente de uma criança que nasce surda porque herdou genes defeituosos para a formação
ou da cóclea, ou do nervo auditivo do pai e da mãe. Então, essa criança, ela tem um fenótipo, ela é surda geneticamente e pode passar isso para os seus filhos. Fenocópia não é passada adiante, a pessoa não vai ter filhos com aquela mesma característica, tá? Então, a fenocópia tem aqui uma explicação e botei o exemplo aqui para vocês também. Então, um indivíduo pode revelar características não transmissíveis aos descendentes, ou seja, não são hereditárias, mas que simulam manifestações tipicamente hereditárias. Essas manifestações não hereditárias são chamadas de fenocópias, ok? Então, agora terminamos aqui a nossa apresentação.